Quero aqui convidar com muita alegria, com muita honra, o pastor Moisés Leopoldino. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, homem de Deus. Deus te abençoe, pastor. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, que o Senhor Deus vos abençoe com todas as sortes de bênçãos. Enquanto os irmãos encontram Lucas capítulo 15, eu quero ser grato a Deus por estar mais uma vez entre os irmãos, podendo prestar um culto de louvor ao Senhor e exaltar a grandeza das suas misericórdias. Deixo o meu abraço fraternal ao pastor Anderson, agradeço aos pastores e à igreja pela receptividade de todas as vezes que passamos por aqui. Eu quero ler com os irmãos hoje um dos textos áureos da Bíblia, Lucas capítulo 15, versículo de número 17. Lucas 15, 17. Hoje é um culto muito especial. Na verdade, é um dos cultos que eu mais... Eu prego o evangelho já há mais de 20 anos, mas a minha preferência é pelo culto da palavra. Sempre eu tenho um apreço muito grande pelo ensino da Bíblia. E a palavra de Deus é algo que nos transforma, que nos abençoa, que muda nosso entendimento. E é muito bom estar aqui. E eu admiro muito a igreja Advec por ser conhecida como a igreja da palavra. É uma igreja que valoriza muito a palavra, o ensino. E parabéns aos irmãos que congreguem numa igreja que valoriza isso. Isso é muito importante. Parabéns por estar aqui. Lucas 15, 17 diz assim: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado o seu filho. Receba-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu e moveu-se de íntima compaixão. Lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe-lhe um anel no dedo e alparca nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e todos começaram a se alegrar. Amém. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos, geralmente, ele é aplicado em mensagens destinadas às pessoas não evangélicas, às pessoas desviadas do evangelho. Mas se nós fizermos uma análise profunda deste texto, nós vamos ver que o texto está tratando de um filho de Deus. Para ser filho tem que ser crente, porque a Bíblia diz que aquele que o recebe também recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Deus não está tratando nem de um incrédulo, nem de um ímpio e nem de um iníquo. Ele está tratando de um filho. A parábola do filho pródigo fala de dois filhos, um mais moço, um mais velho. E esse filho mais moço cometeu alguns erros este que ainda é cometido por muitos filhos de Deus. E eu vou fazer algumas perguntas, você não precisa me responder. Por que muitos filhos de Deus, mesmo sendo filhos, não conseguem viver a vida de um filho? Não conseguem herdar o que um filho tem direito. Por quê? Porque muitas pessoas, sendo filhos de Deus, não conseguem ter uma vida plena em Deus. Não conseguem ter uma vida abundante em Deus. Porque muita gente, mesmo sendo filho, comete erros que não poderiam cometer.
Jesus propõe uma parábola dizendo que havia 2 filhos, um mais moço, um mais velho. E o filho mais moço, que é o pródigo, o desperdiçador, ele era um filho extremamente inteligente. É por aqui que eu quero começar. Diga comigo, inteligente. Vamos lá, bem forte, inteligente. Talvez você vai discordar de mim dizendo, pastor, ele não era inteligente. Porque se ele fosse inteligente, ele não tinha cometido tamanha tolice. Se ele fosse inteligente, ele não tinha cometido tantos erros como ele cometeu. Talvez você esteja associando a inteligência com a sabedoria. E as duas coisas são distintas. A inteligência está aqui. A sabedoria está aqui. A inteligência é humana. A sabedoria é divina. E eu vou provar para você isso. Você é super inteligente, tem 2, 3 faculdades, fala 2, 3 idiomas, você é super douto, você não é uma pessoa leiga, você é super inteirado nos assuntos. E por que quando você precisa de um conselho, você vai na tua avó, que é analfabeta? Você vai no seu pai, que não sabe o tanto que você sabe? Por que quando você precisa de um conselho, você não vai no inteligente, você vai num sábio? Porque a sabedoria está acima da inteligência. E eu queria falar para os irmãos algo aqui, com muita humildade, na palavra. Está sobrando inteligência, mas está faltando sabedoria. Tem pessoas que, pela sua inteligência, estão perdendo a bênção. E vou te explicar por quê. Esse moço era tão inteligente, que ele sabia que uma parte da fazenda era dele. Ele era tão inteligente que ele sabia a parte que era dele. Ele era tão inteligente que ele sabia que se pedisse ao pai, o pai lhe daria. Ele era bom de cálculo, bom de matemática. Ele era bom de direito. Ele entendia do que lhe pertencia e do que não lhe pertencia. E ele vai até o pai, super inteligente, e diz para o pai, olha, me dê a minha parte. Isso Jesus conta na parábola. Me dê a minha parte. Isso está escrito ou não está? Tá. Agora eu pergunto e os irmãos respondem. O que ele pediu para o pai realmente era dele. O texto prova que era dele. Era dele ou não era? Era. Mas quem cuidava? O pai. Quem administrava? O pai. Quem tomava conta? O pai. Quem fazia prosperar? Quem protegia? O pai. Mas ele se achou tão inteligente que ele foi no pai e disse para o pai assim, o que é meu, eu não quero na sua mão. Me faça um favor, pai. O que é meu, passe para minha mão, porque eu sou inteligente suficiente para administrar o que é meu. Por que você acha que na igreja tem tanto divórcio como no meio dos incrédulos? Por quê? Por que você acha que tem tanta gente falida na fé, na família, na finança, sendo filho de Deus? Não era para ele falir. Se ele é filho de Deus, ele não podia passar por isso. Por que nós temos filhos de Deus perdidos no pecado? Por que nós temos filhos de Deus perdidos na família? Por que nós temos filhos de Deus perdidos na finança? Porque tem filhos de Deus que se acha tão inteligente que ele não quer Deus conduzindo o que é dele. Ele não quer Deus administrando o que é dele. Ele diz para Deus, não, a minha família, o meu dinheiro, o que é meu, eu não quero que o Senhor ponha a mão. Quem vai cuidar do que é meu sou eu. Eu não quero que o Senhor intrometa na minha vida. É por isso que tem tanta gente falida sendo filho de Deus. Porque ele se acha tão inteligente que ele não ora para comprar. Ele não ora para vender. Ele não ora para ir. Ele não ora para voltar. Ele acha que pode resolver tudo. Eu sei fazer. Eu sei como faz. Mas se você sabe, por que está dando errado? Pedro era pescador, pescou a noite toda, não pegou nada. Jesus não era pescador, levou ele para o mar e ele pescou tanto peixe que não cabia no barco. Você bate no peito e diz, eu sei, eu li, eu estudei, por que está dando errado? Se você é tão inteligente, não era para falhar. Se você é tão inteligente, não era para dar errado.
é porque tem pessoas que perderam a dependência de Deus. E por ser muito inteligente, é proibido ser inteligente? Sim ou não? Não, é proibido ser inteligente? Não, é proibido ser mais inteligente que o pai. E tem gente querendo saber mais do que Deus. E quem quer saber mais do que Deus vai à falência, porque Deus sabe mais do que você. Os pensamentos de Deus são mais altos que os seus pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os seus caminhos. Você não sabe, irmão, nem o dia, você não sabe nem o que vai acontecer daqui 1 minuto. Deus já conhece a eternidade. A Bíblia diz que antes que houvesse dia, eu sou. Você precisa de dormir para chegar amanhã. Deus não precisa de chegar quarta para ele ir na quarta. Deus sai da terça, vai na quarta, volta na terça e diz para você: está tudo preparado, é amanhã. Mas como que o senhor sabe, Deus? Porque eu já fui lá. Deus não precisa do amanhã chegar para ele ser Deus. Antes que houvesse dia, ele já é. Conhece uma filha rebelde que falou para a mãe: eu namoro com quem eu quero, eu fico com quem eu quero, eu me envolvo com quem eu quero? Você já conheceu um filho que diz para o pai: só não sabe de nada, quem manda nos meus amigos sou eu? Está aí, ó, de cara quebrada. Está aí, mãe solteira. Está aí apanhando na cara de quem não deveria apanhar. Porque você é muito inteligente. Você achou que sabia mais do que a tua mãe. Só não sabe de nada, mãe. Por que você acha que tem crente que não vai para frente? Porque ele não aceita ter pastor. Ele não aceita ter liderança. Pastor, eu não preciso de ninguém para me ensinar, eu já sei. É por isso. Está cheio de gente falida na igreja. Está cheio de gente falida na fé, na família, na finança. E é super inteligente, mas é falido. Porque ele se acha mais inteligente do que o pai. Agora eu vou fazer uma pergunta e você vai entender onde eu quero chegar. Quem aqui tem carteira de motorista? Quem aqui? Você é habilitado para dirigir, sim ou não? Você vai fazer uma viagem. Você entra no carro com a tua família. Antes de sair você faz o quê? Mas para que você vai fazer uma oração? É Deus que vai dirigir? É o anjo que vai dirigir? Quem vai dirigir não é você? Você não sabe dirigir? Por que você ora? Você ora porque mesmo sendo inteligente para dirigir, você não confia em você. Você confia em Deus. E mesmo sabendo dirigir, você diz: Deus, eu vou dirigindo, mas o Senhor guia. Eu vou dirigindo, mas o Senhor leva. Porque eu não quero o controle. Eu só vou dirigindo, o controle é teu. Administra minha vida, Senhor. Administra meu casamento. Administra minha empresa. Administra o que eu ganho. Administra minha ida. Administra minha volta. Mesmo eu sabendo fazer, eu quero que o Senhor esteja na frente. Porque tem gente que ainda depende de Deus. E quem depende de Deus erra menos. Quem depende de Deus peca menos. Quem depende de Deus reconhece que mesmo sabendo, a administração do Pai é melhor do que a dele. Quem concorda que Deus sabe mais do que nós? Levante as suas 2 mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. A família é sua. A empresa é sua. O dinheiro é seu. Mas deixa Deus administrar. Deixa Deus comandar. Deixa Deus na frente. Deixa Deus no controle. O maior problema, um dos maiores problemas do filho pródigo foi achar que podia administrar aquilo que o pai administrava. Olha, irmãos, eu prego o evangelho há mais de 20 anos, mas eu sou pastor de igreja. Eu sou pastor de uma igreja. O que tem de crente com a cara quebrada? Porque ele acha que sabe fazer e faz sem Deus mandar, sem Deus deixar, sem Deus dar o sinal verde para ele ir. E ele quer administrar tudo, fazer tudo, sem uma direção de Deus, e não dá certo. Quantos aqui ainda dependem de Deus para tudo? Irmão, é bonito demais quando um crente ora para tudo, não é? Ele vai comprar uma coisa, o dinheiro é dele, quem tem que comprar é ele. Mas geralmente o que ele faz? Ele ora: oh Deus, eu devo comprar? O senhor está nesse negócio? O rapaz chega para a moça e diz: gostei de você, quero namorar com você. Ela diz: espera aí, rapaz, não é assim não, eu vou orar primeiro. Eu preciso saber se Deus está nisso. Eu quero saber o que o meu pai vai dizer. Eu já sei o que eu quero, mas eu preciso saber da opinião do meu pai. E por não querer a opinião de Deus, tem um monte de gente sofrendo. Tem um monte de gente padecendo, porque acha que por ser inteligente pode administrar aquilo que o pai administra.
Quando o filho pródigo pegou a herança, a Bíblia diz que ele muda para um país distante. Para onde ele muda? Porque o filho pródigo, ele olhou para a casa do pai, deu uma olhada assim: passei minha vida toda nisso, eu não suporto isso mais, eu quero outro ambiente, eu quero conhecer outros lugares. A minha vida foi ser criado nessa casa. Você quer descobrir quando um crente não está bem? Quem quer saber diz amém? Quando ele não gosta mais de culto, quando ele não gosta mais de igreja. Você quer descobrir quando um crente não está bem? Quando o culto cansa ele, mas o jogo que ele gosta não cansa, a novela que ela gosta não cansa, o papo que ela gosta não cansa, mas o culto é enfadonho. Você olha na cara da pessoa, ele está doido para ir embora, ele está doido que acaba, ele não vê a hora de sair, porque a casa de Deus para ele se tornou um cansaço. Pastor, só vou porque tem culto, eu só vou porque se eu não for o irmão vai ligar para mim e dizer por que eu não fui, eu só vou porque eu sou da igreja. Não, não é assim, não é assim que funciona. Essa casa aqui não. O salmista Davi diz no Salmo 122: eu me alegrei, eu senti alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Levanta suas mãos comigo. Você que passou o dia todo hoje pensando: eita, hoje tem culto, é hoje que eu escuto uma palavra, é hoje que eu vou estar na presença de Deus, é hoje que eu vou estar. Parabéns para você, você não perdeu a alegria pela casa do Pai. Esta casa ainda te alegra, esta casa ainda te traz alegria, satisfação, regozijo. Você está feliz por estar aqui. Quantos estão felizes por estar aqui? O filho pródigo passou a ter um enfado pela casa do pai, a ponto de querer conhecer outras casas. Só que quando a Bíblia vai falar sobre a casa do pai, o salmista Davi diz no Salmo de número 27: uma coisa pedi o Senhor e eu a buscarei. Eu quero morar. Eu quero. Enquanto tem gente que não quer vir, tem gente que quer morar. Ô Deus, não tem como morar na tua casa não. Se o Senhor deixar morar na tua casa, eu mudo da minha e moro na sua. Eu queria morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para que, Davi? Para contemplar a formosura do Senhor e para aprender no seu santo templo. Como é bom, irmão, quando você está aí dizendo assim: Jesus, como é bom estar aqui, como é bom estar na tua casa, Jesus, como é bom cultuar o seu nome. Quantos ainda sentem alegria pela casa do Pai? Olha, irmãos, hoje é culto a palavra. Falo ou não falo? Tem certeza? Falo ou não? Pastor, quando eu descubro que uma pessoa não tem mais alegria de estar na casa de Deus? Quando ele troca a casa de Deus por coisas fúteis. O capítulo da novela hoje vai estar imperdível. Hoje não dá para ir para o culto não. Pastor, hoje não dá para ir para o culto não, pastor, é final de campeonato. Se eu perder o jogo hoje, você não gosta de igreja. Nem passa a mão debaixo da cadeira aí que você pode achar um chiclete, tá? É alguém que não gosta da casa do pai, que tem a cara de pau de mascar um chiclete e colar ele debaixo da cadeira. Pastor, quem não gosta de igreja? Tá aí, ó, tá no culto, fica no celular, fica mandando mensagem para os outros, fica entrando em rede. Você não gosta de igreja. O culto para você é cansativo. Você não vê a hora de acabar. Os irmãos perceberam que os nossos cultos estão cada dia mais sintéticos? Porque as pessoas não suportam mais igreja. A igreja para eles é cansativo. É cansativo estar no culto. Agora não é para todos. Se eu disser que é para todos, eu estou mentindo. Tem gente que ama a casa do Pai. Tem gente que ama a casa de Deus. Tem gente que não está aqui por obrigação. Tem gente que não está aqui porque é dia de culto.
Tem gente que não está aqui porque deveria estar. Tem muita gente que está aqui, que trabalhou o dia todo, está cansado, teve um dia difícil, mas disse: está na casa do Pai para mim é um privilégio. Eu não vou perder a oportunidade. Você pode levantar as mãos porque você está aqui? Você pode levantar a mão porque essa palavra é para você. Você está aqui, você veio. O salmista Davi diz no Salmo 84. O salmista Davi não, o salmista diz no Salmo 84: a minha alma e até a minha carne. Quando ele diz de alma, irmão, dá para entender. Mas quando ele diz minha carne, ele está falando do físico. Ele está dizendo: eu não tenho preguiça, eu não estou desanimado, não tem nada que me segura. A minha alma e até a minha carne anela pelos teus átrios, ó Senhor dos exércitos. Aí quando ele chega no santuário, ele diz, ele olha para o altar e diz: até o pardal encontrou uma casa, e a andorinha ninho junto aos teus altares. Como é bom estar na casa de Deus. Quantos amam essa casa? Não, levante as suas duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Não tem lugar nenhum no mundo que se compare a esse lugar. Esse lugar é a casa de Deus e a porta dos céus. Neste lugar estão fixos os olhos de Deus e o seu coração para sempre. Glorifique a Deus porque você está na casa do seu Pai. Glorifique a Deus, sabe por quê? Enquanto você está na casa do Pai, tem alguém agora na biqueira buscando cocaína, buscando maconha. Tem alguém no bar tomando pinga. Tem alguém numa ponte para se jogar lá de cima. Tem alguém com um revólver na cabeça para se matar. E sabe onde você está? Você está na casa do seu Pai. Dê glórias a Deus porque você está na casa do seu Pai. Nunca perca esta alegria. Alegria de congregar, alegria de estar na presença de Deus. Mas o filho pródigo mudou para um país distante, porque ele achou que podia viver longe do pai. Irmãos, nós somos um corpo, sim ou não? Sim ou não? Se você machucar o teu pé ou a tua mão, por mais machucada que ela esteja, se você cuidar dela, medicá-la, ela vai sarar, provavelmente. Por quê? Porque ela está no corpo. Porque ela está no... Agora pega um dedo machucado e amputa ele. Ele vai o quê? Ele vai apodrecer. E por que ele vai apodrecer? Porque ele não está no corpo. Tem gente que acha que pode viver fora do corpo. Posso falar uma verdade, sim ou não? Nós estamos vivendo a época dos desigrejados, os irmãos sabem disso. Gente que acha que pode ser crente sem ter pastor, sem ter igreja. Não, não precisa de igreja não, pastor. Não precisa de pastor não. Eu creio em Deus. Eu creio na Bíblia. Não, é assim que funciona. O escritor aos Hebreus diz assim: não deixai de congregar como fazem alguns. Obedecei aos vossos pastores que hão de velar e dar conta de vossas almas. Você está achando que é assim? Eu vou ser crente por minha conta. Não. Você tem que ter CEP. Você tem que ter líder. Você tem que ter endereço. E tem muita gente que acha que pode viver separado do corpo. E por causa disso, ele apodrece. Ele morre. O filho pródigo foi viver num país distante. E lá no país distante ele gastou tudo dissolutamente. Eu lendo o texto eu disse: meu Deus, mas tem necessidade de mudar para outro país? Por que ele mudou para outro país? Por que ele não mudou para um lugar perto da casa do pai? Porque quem não está bem com Deus não quer ficar por perto. Você já percebeu que quando uma pessoa não está bem com Deus, ele foge dos crentes? Ele foge das pessoas espirituais. Ele foge das pessoas do corpo. Ele quer ficar longe. E a Bíblia diz que lá longe do Pai, ele gastou tudo. E a Bíblia diz que naquela terra teve fome. Naquela terra teve. Aí o filho do pai procurou um emprego. E o único emprego que ele encontrou foi para cuidar
dos porcos. Para cuidar de quê? Irmãos, isso para um judeu é inadmissível. Porque o judeu, ele não convive com o porco, ele não come a carne do porco, ele não toca no porco, ele tem nojo do porco, ele tem aversão ao porco. Mas essa parte eu só vou falar se você aceitar ouvir. Você quer ouvir, diz amém. Quer ouvir, diz amém. Enquanto esse filho estava perto do pai, ele estava longe dos porcos. A partir do momento que ele ficou longe do pai, ele ficou perto de quem? A distância de Deus te aproxima dos porcos. É por isso que tem filho de Deus que faz coisa que nem ímpio faz. É por isso que tem gente que conhece a casa de Deus, a palavra de Deus, e comete coisas que nem o incrédulo comete. Ele vê coisas que nem o ímpio tem coragem de ver. Ele fala coisas que nem o ímpio tem coragem de falar. Porque a distância de Deus aproxima ele dos porcos. Quanto mais perto de Deus, mais longe dos porcos. Quanto mais longe de Deus, mais perto dos porcos. Posso falar uma verdade para vocês? O que tem de filho de Deus sofrendo com pecados de imundícia, o que tem de filho de Deus sofrendo, dizendo: não dá para entender, pastor. Se eu sou crente, por que eu faço isso? Se eu conheço a palavra, por que eu tenho coragem de fazer tal coisa? Só tem uma explicação: você está longe de Deus. E a distância de Deus te aproximou dos porcos. E a Bíblia diz que ele tinha desejo. Ele tinha? Não, vamos lá, grita. Ele tinha? Eu só continuo pregado se você me ajudar. Diga para o teu irmão assim: se não der para dar glória, diga ai. Se não der para dar glória, diga ai, Jesus. Ele tinha desejo de comer o quê? Quem sabe? As bolotas. Quem comia? Os porcos. Vai apertar um pouquinho, mas eu só vou falar se você quiser ouvir. Você quer ouvir ou não? Falo ou não falo? Dá para acreditar, pastor, que esse filho, quando estava na casa do pai, ficava fazendo manha para comer o que tinha na mesa? Não gosto. Não gosto dessa mensagem. Não gostei desse louvor. O culto para mim não foi bom. Agora, o que os porcos comem, ele tinha desejo. Porque tem gente que não tem apetite para ouvir palavra, não tem apetite para cantar, não tem apetite para oferecer a Deus um culto vivo. Mas quando é coisa de porco, quando é o que não presta, o apetite dele abre como um leão. Você não consegue entender, pastor, de culto, pastor, culto para mim tem que ser rápido, senão eu não consigo. Agora, você consegue passar uma noite inteira pecando. Você consegue passar horas fazendo coisa que só os porcos conseguem. E aí, me explica. Você é filho de Deus. Como que alguém não tem apetite para comer na mesa do pai, mas tem desejo de comer o que os porcos comem? Falta de uma ceia. Não vem na ceia cear, mas no churrasco onde tem cachaça, onde tem música mundana, onde tem coisa errada, ele não perde um. Me explica aí. Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Você tem tanta facilidade para faltar na mesa do pai, mas quando é mesa dos porcos você comparece. Pastor, não prega isso, é muito duro. Não, se você é filho, você tem que aguentar. Se você é filho, você tem que suportar. Porque Jesus disse: quem é meu, escuta a minha voz e atende. Você é filho de Deus, diz amém. Ele tinha desejo de comer os que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí a Bíblia diz no versículo 17, o versículo que nós lemos: e caindo em si. Você pode repetir bem alto comigo? Não, diga bem alto. A parábola no capítulo 15 de Lucas tem
3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Diga comigo: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. O que aconteceu com a ovelha perdida? O homem buscou. O que aconteceu com a dracma perdida? A mulher procurou diligentemente até achar. E o filho? O pai buscou? Não. O pai buscou o filho? Pergunta a teu irmão: por quê? Por quê? Se o homem buscou a ovelha, se a mulher procurou a dracma, por que o pai não buscou o filho? Diga comigo bem alto: porque Deus não busca quem sabe o caminho. A ovelha se perdeu porque não conseguiu voltar para casa. A dracma se perdeu dentro da casa e o filho saiu de casa para se perder. Deus não faz ninguém servir ele algemado. Deus não obriga ninguém a ser santo. Deus não obriga ninguém a ser adorador. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não obriga ninguém a ir para a igreja. Deus não obriga ninguém a ser honesto. O filho não volta amarrado. O filho não volta algemado. O filho só volta quando cai em si. Quando ele põe a mão na consciência e diz: não é isso que Deus tem para mim. Eu tenho um pai. Eu tenho uma casa. Eu tenho um lugar. Isso que eu estou fazendo contraria o que eu aprendi. Isso que eu estou fazendo contraria os meus princípios. Quer saber de uma coisa? Levantar-me-ei. Foi o pai que levantou? Foi o irmão que levantou? É por isso que você sofre atrás de desviado. É por isso que você sofre tentando obrigar a gente a ser crente. Porque Deus não obriga ninguém a ser crente. Você vai falar para a pessoa: olha, está escrito na Bíblia. Ele te fala o capítulo e o versículo. Você fala para ele da igreja, ele conhece a Bíblia mais do que você. Porque o que vai trazer ele não é pregação, não é anjo, não é conselho, é consciência. Eu me levantarei. Quer saber de uma coisa? Eu vou me acertar com Deus. Eu vou me alinhar com Deus. Isso não é vida para mim. Eu tenho um pai, eu sou filho de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui porque eu vim, não foi Deus que mandou. Eu me levantarei e eu irei ter com meu pai. E eu vou dizer ao meu pai: eu pequei contra os céus e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. E ele se levanta, e ele toma uma atitude de ir até seu pai, para um acerto de contas, para uma conversa. E a Bíblia diz que quando ele está vindo, o seu pai o vê de longe. O seu pai o vê? Vamos lá? O seu pai o vê? Agora diga para alguém sem tocar: o pai não busca, mas espera. O pai diz assim: eu não posso lá buscar ele à força. Eu não posso obrigar ele a me servir. Eu não posso obrigar ele a ser certo. Eu não posso obrigar ele a ser santo. Mas eu vou esperar. Eu acredito que ele volta. Eu acredito que ele se acerta. Eu acredito que ele vai se cansar do que ele está fazendo. Eu acredito que ele vai vir ao meu encontro. E quando o pai está vendo o filho vindo, a Bíblia diz que o pai corre. Quem corre não é o filho, porque Deus tem mais pressa do que o arrependido. O pai tem mais pressa do que o filho. O pai corre, lança ao pescoço do filho, o abraça e beija. Diga comigo: abraça e beija. Pastor, não pode ser, pastor. O filho está vindo da companhia dos porcos, sim ou não? O filho está vindo do chiqueiro, sim ou não? O filho está descalço, o filho está sujo, o filho está com mau cheiro. Por que o pai o abraça e o beija? Porque o pai só tem nojo do pecado. O pai não tem nojo do filho. Não. O pai não tem nojo do filho. O pai não determina tempo. Olha, vai se banhar, passa um tempo escondido, depois você vem para ganhar um abraço. Ó, passa um ano disciplinado, depois você vem aqui que eu... Não.
O perdão é imediato. O perdão é na hora. O arrependimento traz a remissão do pecado. Você pode dar glória a Deus pela palavra? O pai abraça o filho, beija o filho. Eu vou te fazer, quem é mãe e pai aqui? Dá um sinal com a mão. Se o seu filho desaparecer por 1 ano, você colocar nas redes sociais, na televisão, no rádio, não encontrá-lo, 1 ano depois você está no portão da sua casa. Quando você olha na esquina, o teu filho está chegando, todo sujo, cabeludo, fedido. Você vai mandar ele tomar um banho, cortar o cabelo, vestir uma roupa limpa para depois abraçá-lo? Ou você vai correr e vai dar um abraço? Porque a saudade do pai é maior do que o pecado do filho. O pai estava esperando por esse momento. E o pai abraça o filho. Quando o pai abraça o filho não entende. E o pai vai trazendo o filho para dentro de casa. Porque o pai está agora conduzindo o filho para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Para o lugar que ele deveria ter valorizado. E quando o pai entra pelo portão da fazenda, o pai grita e diz: servos, traga depressa o melhor vestido. Essa parte eu quero que você grita. Diga comigo: o melhor vestido. Não, diga mais alto. Agora eu pergunto, depois de tudo que esse filho fez, ele merece o melhor? O pai não mandou trazer um vestido. O pai não mandou trazer uma roupa. O pai mandou trazer a melhor. Traga o melhor vestido e veste meu filho. Põe um anel no seu dedo e põe sandália em seus pés. Sapato, tem gente que calça 35, tem gente que calça 45. Sim ou não? Roupa, tem gente magrinho, irmão, que usa camisa número 1. Tem um gordinho que usa número 6, número 7. Sim ou não? Sim. Anel, tem gente que tem um dedo bem fininho, tem gente que tem um dedo bem grosso. Porque sandália tem número, anel tem número e vestido tem número. Pastor, se sandália tem número, anel tem número e vestido tem número, por que o pai mandou trazer depressa? Diga comigo assim: porque já estava pronto. O pai já tinha mandado fazer. O pai disse para o alfaiate: faz um vestido no número do meu filho. O pai foi no ourives e disse: faz uma aliança no número do meu filho. O pai foi no sapateiro e disse: faz uma sandália com o número do meu filho. Mas por que? Ele não está aqui? O pai disse: não, ele volta. E quando ele voltar descalço, eu vou calçá-lo. Quando ele chegar sem aliança, eu vou renovar a aliança. Quando ele chegar sujo, eu vou trocar suas vestes. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Você não tem um padrasto, você tem um pai disposto a perdoá-lo, disposto a ajudá-lo, disposto a conduzi-lo à verdade. Você não tem um pai que está com a porteira fechada. Você não tem um Deus que fechou a porta da igreja e saiu porque quis. Você não tem um Deus que trancou a porta dos céus e disse: saiu porque é rebelde. Não, Ele está lá no horizonte dizendo: Ele vai voltar. Eu vou acertar as contas com Ele. E não vai ser com juízo de morte, mas vai ser com renovação, com restauração, com misericórdia, com perdão. Quantos podem louvar a Deus pelo seu amor? Quantos podem louvar a Deus pela sua misericórdia? Quantos podem louvar a Deus pela sua bondade? Recebeu um vestido novo, uma sandália nova, uma aliança nova. E agora os pais dizem para os servos assim: o pai diz para os servos: trazei também o bezerro cevado. O bezerro? Você sabia que para se cevar um bezerro demoraria no mínimo 1 ano? 1 ano, no mínimo. A lógica é que o pai colocou o bezerro para engordar no dia que o filho saiu. O inteligente está saindo: eu vou cuidar da minha vida, deixa comigo, eu vou para uma terra distante, eu vivo sem Deus, eu vivo fora da igreja.
Aí o pai olhou para o servo e disse assim: rapaz, põe esse bezerrinho para engordar para mim. Mas por quê? Hoje é dia de tristeza, teu filho está todo aí, cabeça dura, rebelde. Não, ele vai voltar. Esse cabeça dura vai entender que não tem um pai como eu, não tem uma casa como a minha, não tem uma palavra como a minha. Ele vai entender que o lugar dele é aqui. Ele vai entender que o lugar dele é na casa. Ele vai entender que o lugar dele é junto comigo. Quem já entendeu isso aqui? Diga glórias a Deus. O pai leva o filho para dentro e diz: mata o bezerro que eu coloquei para engordar. Hoje nós vamos fazer uma festa aqui em casa. Por quê, pai? Qual é o motivo de tanta alegria? Ele diz: este meu filho, este meu. Ele não está falando de um incrédulo. Ele não está falando de um ímpio. Ele não está falando de um iníquo. Ele está falando de um. Ele está falando de um. Este meu filho estava morto, mas ele reviveu. Ele tinha se perdido, mas ele foi achado. Vamos fazer uma festa porque meu filho está de volta. Quem está chegando? O irmão mais velho. Ele está vindo do campo, ele está vindo do trabalho. Ele nunca deixou o pai, ele nunca saiu de casa, ele nunca pisou na bola como o irmão mais novo. Quando ele ouviu o barulho da música e da dança, ele parou, chamou um servo e disse: o que está acontecendo aí dentro? Você não está sabendo? Não estou sabendo de nada. O teu irmão, rapaz, teu irmão voltou, teu irmão está de volta, teu irmão está na ativa de novo, teu irmão está bem, e o pai está fazendo uma festa para ele. Aí ele manda chamar o pai, ele não entra. Quando o pai chega, ele diz para o pai: este teu filho. O que ele disse? Por que ele não disse meu irmão? Diga comigo assim: tem gente que sabe ser filho, mas não sabe ser irmão. Tem gente que olha para o outro e diz: ele não merece, Deus não deveria perdoá-lo, Deus não deveria aceitá-lo de volta, essa casa não é mais para ele. Aí o pai foi lá conversar com o filho e disse: ô meu filho, por que você não quer entrar? Ele diz assim: porque o senhor nunca me deu um cabrito para comer com meus amigos, e o senhor mata um boi para ele. Sabe qual é o problema do irmão mais velho? Ele prefere comer um cabrito com os amigos do que comer um boi com o irmão. Conhece alguém assim? Ele se acha mais. Ele acha que tem mais direito aos céus do que o outro. Ele acha que é mais santo que os outros. Ele acha que o céu é dele, que Deus é dele. De tanto que quando ele vai falar, ele não diz nosso Deus, ele diz o meu Jesus. Já viu alguém pregando assim? O meu Deus. Por quê? Porque os outros não têm Deus. O meu pai, os outros não têm pai. O pai disse: não, rapaz, você está dizendo que ele é meu filho, mas eu vou te dizer diferente. O teu irmão, ele se perdeu, mas é teu irmão. Ele vacilou, mas é teu irmão. Ele não fez tudo certo, mas ele é teu irmão. Ele estava perdido, mas ele foi achado. Ele estava morto, ele reviveu. Entra para a festa. Se alegre com teu irmão. Quem está disposto a se alegrar com seu irmão aqui? Fica de pé comigo nesta noite, por favor. Se o filho fosse dizer alguma coisa para o pai naquele dia, o filho pródigo, talvez ele diria ao pai assim: pai, o inimigo quase me roubou de Deus, com falsas alegrias, com falsas vitórias, com falsas glórias. Como um pedaço de cana, ele me mastigou.
e em bagaço eu cheguei aqui na tua casa. Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres tanto, Deus? Por que o Senhor insiste tanto comigo? Aí o pai olha para o filho. Se fosse agora, o pai ia olhar para o filho e dizer: já cantou demais, meu filho. Quem vai cantar agora sou eu. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Ô filho, eu quero ser teu Deus. Eu quero te envolver nos meus mistérios. Eu quero te mostrar a minha glória. Aqui é o teu lugar. A mesa que você come deve ser essa. A casa que você mora deve ser essa. A amizade que você tem deve ser essa. Você não precisa de alternativas. Você não precisa de duas casas, de duas fé, de dois Deus, de duas alegrias. Você já tem um pai. Você já tem uma casa. Você já tem um lugar. Deus quer te preencher a ponto de você dizer, alguém vai te dizer: vamos ali. Você vai dizer: não, não quero. Por quê? Porque eu já sou realizado. A casa do meu pai já me realiza, eu não preciso de outra casa. A mesa do meu pai já tem o que eu como, eu não preciso comer em outra mesa. Eu sou feliz assim. Eu sou feliz sendo filho. O problema é que tem muitos filhos que não se contenta com o que o pai dá, e ele acaba buscando alternativas. E essas alternativas é que faz com que ele seja um filho frustrado. É por isso que quando ele vai orar, ele diz: Deus, não dá para entender. Eu não consigo te servir. Eu atendo pessoas no meu gabinete que dizem: pastor, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu ouço sobre santidade todo dia, eu não consigo ser santo. O pecado me vence, o desejo me vence. Eu amo Jesus, eu quero servir a Deus, mas por quê? Porque filhos também erram, e eles precisam se acertar. Eles precisam se alinhar. O filho pródigo voltou para nunca mais sair. O filho pródigo entendeu que ele não precisava comer o que os porcos comiam, porque a comida do pai era saudável. O filho pródigo entendeu que não precisava da companhia dos porcos, porque a companhia do pai era suficiente. O filho pródigo entendeu que o pai nunca o forçaria a ser, que ele deveria cair em si e ser porque desejaria. Você está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Esse negócio de ficar ameaçando os outros: se você não vir pela dor, se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. Não, irmão, não tem isso na Bíblia não. Tem gente que Deus nunca vai ferir ele. Ele é livre. Agora, o dia que ele pôr a mão na consciência e dizer: eu estou caindo em si, eu me levantarei, eu vou ter com meu pai. Põe a mão no coração e diga assim: eu tenho um pai. Não, diga alto: eu tenho um pai. Sabe quem está dizendo isso? Um filho que está no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo as coisas erradas. Ele diz: eu tenho um pai. O meu pai nunca me mandou embora. Eu saí da posição, eu saí do lugar, eu vim por conta própria, mas eu me levantarei, eu irei ter com meu pai. A história não vai terminar com os porcos. A história vai terminar na festa. A história vai terminar com vestido novo, com sandália nova, com aliança nova, com bezerro cevado, e com o pai dizendo: meu filho voltou, minha filha está bem. Deus tem vitória para a tua vida espiritual. Deus está alinhando a nossa vida com a sua vontade.
Deus está alinhando a nossa vida com a sua palavra. Você entende isso? Diga glória a Deus. Deus vai tirar, Deus vai ajudar os seus filhos que estão em amizades erradas, relacionamentos errados, casas erradas, lugares errados. Esses filhos de Deus vão cair em si e vão dizer: me levantarei, irei ter com meu pai. Sabe qual é a vantagem de Deus? A porta não está fechada. O pai não está de cara fechada, com um chicote na mão. Ele está com os braços abertos, dizendo: volta, meu filho. Volta que a gente se acerta. Volta que eu te perdoo. Volta que eu te ajudo. Quem deseja melhorar como filho de Deus aqui? Levante as suas duas mãos aos céus. Ô pastor, eu desejo ser um filho melhor. Eu quero melhorar como filho. Eu desejo ser um filho melhor do que eu sou. Eu quero agradar mais o Pai. Eu tenho condição de ser um crente melhor. Eu tenho condição de me doar mais, de dar mais de mim. Eu tenho condição de ser mais espiritual. Eu tenho condição de ser uma pessoa mais perto de Deus. Eu me levantarei. Eu irei ter com meu Pai. O que você precisa de Deus, Ele tem para a tua vida esta noite. Se é uma sandália, Ele tem a sandália. Se é uma aliança, Ele tem aliança. Se é uma veste nova, Ele tem vestes novas. Eu vou repetir: você não tem um padrasto, você tem um pai. Você tem um Deus cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Que ainda que um pai ou uma mãe se esqueça do seu filho, Ele não esquecerá de ti, porque Ele te tem gravado na palma das suas mãos. Você pode glorificar o Pai porque Ele te ama. Você pode glorificar o Pai porque Ele não abre mão de ti. Você pode glorificar o Pai porque Ele está te esperando. Você pode glorificar o Pai porque Ele quer acertar os ponteiros contigo. Você pode glorificar o Pai porque a história não vai terminar na companhia dos porcos. A história vai terminar na casa com uma festa linda. Segure as mãos levantadas, vamos orar. Eleminácia cominentria. Rebordias teivia cominentria saios. Glorifique a Deus por um momento. Agradeça a Deus pelo seu amor. Agradeça a Deus pela imensidão das suas misericórdias. Glorifique a Deus porque você é filho. Você é filho. Você é filha. Você não é um terreno baldio. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem a quem recorrer. Você tem a quem pedir socorro. Você tem a quem buscar. Você tem um Pai misericordioso e compassivo, cheio de misericórdia. O tempo venceu. Se entrou alguém aqui esta noite, que eu não sei se tem, afastado do Evangelho, alguém que entrou aqui dizendo: pastor, o senhor só faltou falar meu nome nesse culto. Eu quero voltar para Jesus agora. Eu me levantarei e irei ter com meu Pai. Eu fui chamado para servi-lo. Você está fora da comunhão da igreja, sem congregar, afastado do Evangelho. Você que não entregou tua vida a Jesus ainda, a hora é agora. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Cristo ou voltar para Cristo? Dá um sinal com as tuas mãos. Vem cá, meu filho, vem aqui. Vem aqui. Glória a Deus. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Tem a segunda pessoa? Tem a segunda? Se tiver, levante as suas mãos. Diga: sou eu, pastor. Eu vim aqui hoje, eu ouvi esta palavra. Eu vim aqui hoje, eu ouvi isso. Eu vi o que Deus tinha para me dizer. Tem a segunda pessoa? A hora venceu, eu não posso esperar mais. Se tem, levante a tua mão agora. Você não caiu de paraquedas nesse culto, não. O Pai te trouxe aqui para ouvir a sua palavra. Pergunto pela última vez: tem mais alguém que deseja voltar ou entregar sua vida a Cristo? É só dar um sinal com as suas mãos, dizendo: sou eu, pastor. Eu sou essa pessoa. Eu me levantarei e irei ter com meu Pai. Tem alguém? Mais alguém? Está aqui um filho de Deus. Essa é a atitude mais nobre de um homem. Porque a Bíblia diz, meu amado irmão, que se o homem reconhecer Deus diante dos homens, Cristo também o reconhecerá.
diante do Pai que está nos céus. A sua atitude está fazendo Cristo te reconhecer diante do Pai. Você creu, e quem crê será salvo. Quem não crê não será condenado. A Bíblia diz que ele está condenado, porque o maior pecado do homem não são suas falhas. O maior pecado do homem é não crer. Estenda suas mãos para o altar. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela vida do teu filho. O teu filho, Senhor, ouviu a tua palavra, ele entendeu. O Senhor trouxe ele aqui para isso. Essa era a noite, esse era o dia, esse era o momento. Receba o teu filho nos teus braços de amor. Dê a ele a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão. Ajuda-o a prosseguir, caminhando firme, constante e abundante em toda a boa obra do Senhor. Esse é o pedido da tua igreja em nome de Jesus, porque o que a tua igreja liga no céu, liga na terra, também está ligada nos céus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.